Hoje nós temos aqui um convidado que é um socioambientalista, internacionalista, que tem muita coragem para lutar por aquilo que ele acredita. E bota coragem nisso. Eu estou falando de Tiago Ávila, brasiliense prestes a fazer 40 anos, formado em comunicação social, ativista por justiça climática e membro do comitê diretivo da Global Summit Flotilha. Tiago é filho de funcionários públicos de classe média em Brasília. E é casado com uma psicóloga infantil que tem uma filha de 2 anos, a Tereza, que apesar de ser tão pequena, já recebeu até ameaças de morte. Tiago Ávila viaja pelo mundo para informar, educar e mobilizar pessoas contra a exploração, a opressão e a destruição da natureza, especialmente no sul global. Organizou missões de solidariedade a Cuba, a Venezuela, ao Líbano e outros países. Esteve em muitas missões para Gaza, inclusive a bordo do Medellín e da Global Summit Flotilha em 2025 e 2026. Foi sequestrado pelo regime sionista de Benjamin Netanyahu em outubro de 25 e colocado em confinamento solitário. Fez greve de fome, de sede, até ser deportado para o Brasil. Em 2026, foi sequestrado de novo, dessa vez mantido refém sob tortura por 10 dias. Também a mando do governo sionista de Israel. Sem saber se voltaria para casa, escreveu uma longa carta para a filha, uma carta emocionante. Ela diz, entre outras coisas, hoje mais de 1 milhão de crianças estão sofrendo um genocídio e eu sinto muito por não estar em casa com você agora. Infelizmente, seu pai, sua mãe e tantas pessoas ao redor do mundo entenderam a tarefa histórica que temos, a responsabilidade de cumprir. Tenho certeza que você sente muita saudade de mim. Todos os pais e mães de crianças palestinas também sentem muitas saudades delas e dariam qualquer coisa para viver uma vida de amor, de felicidade e alegria que todo ser humano merece, independentemente de raça e religião, etnia ou qualquer outra característica. Eu espero que você um dia entenda que por eu te amar tanto, não havia nada mais perigoso para você e para outras crianças do que viver em um mundo que aceita o genocídio. Tá aí um trecho dessa carta que emociona e que mostra que esse papo aqui vai ser interessante. Prazer enorme ter você aqui, Tiago. Chico, meu irmão, prazer é todo meu. Estou muito feliz por estar aqui. Em relação à minha idade, podia ser meu filho. Eu tenho filha mais velha que você, né? Mas é um exemplo para nós a sua luta. Eu compreendo, sei que é. E falando de você e vendo os seus combates, é inevitável que eu me lembre e não se sinta tão... Mas é inevitável que eu me lembre de Bertolt Brecht. Né? Há homens que lutam um dia e são bons. Há outros que lutam vários dias e são melhores. Há outros que lutam 1 ano e são muito bons, mas alguns lutam a vida inteira e são imprescindíveis. É por te perceber como alguém imprescindível para o momento em que vivemos, você e outras pessoas, inclusive gente que está com você aqui. Chico, muito obrigado. Eu resolvi te chamar. Muito obrigado, muito obrigado. Eu acredito, lembrando do Brecht também, que essa caminhada de vida vai trazendo para a gente, mesmo em situações difíceis, vai trazendo o otimismo, que a gente vai vendo que a gente tem potencial de mudar as coisas, né? E o Brecht dizia, nada deve parecer impossível de mudar, mesmo em situações muito difíceis. Então, mais uma entre milhões de pessoas que decidiram se levantar, né? E você não está sozinho, você sabe. Não, de jeito nenhum. Em todos os níveis você tem parceria, você tem ombro colado com o seu, né? Como é que começa essa história? Você estudou comunicação, né? Sim. Chico, eu tenho 39 anos, né? Vou fazer 40 anos agora. Eu tinha 18 anos... 40 anos? No dia 26 de agosto. 26 de agosto. Quando eu tinha 18 anos, eu me dei conta que essa sociedade não é feita pra gente, que eu não queria viver minha vida competindo com meu irmão, com a minha irmã do lado. Você tinha 18? 18. Você já tinha escolhido fazer curso de comunicação?
Já tinha. Você queria ser jornalista? Eu sou neurodivergente e eu nunca me adaptei ao sistema de ensino. Então eu queria pular logo o sistema de ensino formal e ir para a universidade, porque ali pelo menos eu escolhia um pouquinho mais e mesmo assim não me adaptava. E aí, bom, concluí, mas de todo jeito, quando eu escolhi naquele caminho, eu entendi que a comunicação era algo fundamental para a sociedade, os debates de comunicação, de hegemonia, da indústria cultural, tudo aquilo me fascinava de uma forma que eu entendia como Gramsci dizia, né? Uma das formas de manter hegemonia na sociedade é a partir do consentimento. E o controle ideológico era chave. Eu fui entendendo, a partir dos estudos também na universidade, que a sociedade não era feita para a gente, cara. Que eu não queria competir com as pessoas, que eu não queria acumular bem material e que aquilo ali ia me fazer feliz. Eu acreditava que eu precisava entender o que era de verdade o mundo. E eu fui educado numa educação colonizada do sul global, num país colonizado também, na periferia do sistema que a gente vive, e ensinado a conhecer todos os bairros de Nova York, ensinado a conhecer todos os rios da Europa, ensinado que Estados Unidos era... Você era bom disso, de estudar, saber essas coisas todas que a escola ensina? Olha, Neurodivergente. Então, eu tinha uma relação muito conflituosa com o sistema de ensino e minha irmã é uma gênia, é provavelmente a pessoa mais inteligente que eu conheço. Então, a gente tinha uma coisa, minha irmã é 1 ano e 9 meses mais velha que eu. Toda vez que a escola ligava lá em casa, ou era porque minha irmã tinha ganhado um prêmio nacional ou internacional, ou era porque eu estava suspenso ou expulso. Então era sempre uma situação assim. Minha irmã chegava antes de mim nas escolas e ela ganhava bolsa e fazia tudo. E quando eu chegava, as pessoas falavam, você é irmão da Luana. Aí dava uma semana e falava, você é irmão da Luana? Então minha relação com o estudo e com nota era assim, ou eu tirava 10, porque me interessava muito e eu amava aquilo, ou eu tirava 0. Então era muito ruim. A minha família passou todos os verões tendo que conciliar com aquela criança que tirava 0 em tantas matérias, ficava de recuperação de verão, e aí obviamente eu estudava, me virava e passava, né? Aí minha irmã falava, pô, Thiago, mas você é muito burro, como é que você não estuda o ano todo e pelo menos preserva o seu verão? Eu falei, pô, Luana, tu acabou de explicar, velho, vou estudar o ano todo, você pode estudar 3 semanas. E era desorganizado, né? Pelo que era desorganizado. De horários, de tudo. A minha vida era muito caótica quando eu era criança. Apesar de ter tido privilégios de uma vida no Distrito Federal, a minha mãe e meu pai fizeram de tudo para me criar bem, me criar com um bom coração. Meus pais não vêm de uma militância política, embora na juventude deles também tivessem sido, viveram as diretas, viveram todos os processos, mas eles... Não tinha uma militância política, ideológica, nada? Não. Quando eu comecei a militar, eu não conhecia ninguém que militava. E as pessoas estranhavam muito. Achavam que eu tinha endoidado, achavam que era uma fase de uma semana. Mas já era na faculdade, não? Já era. Eu já estava... Foi a minha professora de comunicação na universidade que levou toda a nossa sala para assistir o Diário de Motocicleta, do Walter Salles. Ah, sim. E aí, naquele dia, eu também passei na banca... A história, para quem não viu, recomendo que veja, tem aí para assistir, né? Diário de Motocicleta, a história do Che Guevara, que sai da Argentina, estudante de medicina, e vai até a América Central, vai até o México. É um filme maravilhoso. E tem uma hora no filme que o Che falava, porque eu estava conversando com uma família de mineradores, e eles falam, porque a gente está sendo perseguido porque a gente é comunista. E eu falo, caraca, isso passou do meu interesse completamente no ensino formal. E eu saí de lá, curioso sobre isso, comprei na banca de jornal o Manifesto Comunista, fui ler. Mas tinha Manifesto Comunista na banca de jornal? Na banca de jornal, aqueles totemzinhos que giravam. Que fica assim, os livrinhos. A LPM Pocket, aquela editora, que é do Rio Grande do Sul. Né? Aí você resolveu ler o Manifesto? Resolvi ler o Manifesto. Pela primeira vez com interesse, que não era só para passar numa prova, que não era algo assim. E aí, quando eu li aquilo, eu falei, cara, faz bem mais sentido do que o que eu estou sendo ensinado a fazer aqui, de competir com os irmãos, acumular bem material, de explorar os outros. Quero nada disso, ou de vender minha força de trabalho cada vez mais barato, não tinha nenhuma perspectiva de viver uma vida melhor do que os meus pais viveram, e eles não tinham perspectiva de viver melhor do que os pais dele viveram, a vida só vai ficando mais dura nesse sistema. E, bom, tem outro caminho, né? E aí, mas mais do que essa questão ideológica, que eu entendi que eu precisava de formação, eu me envergonhei de não conhecer a Bolívia, não conhecer o Peru, não conhecer a Amazônia. Eu falei, eu tenho que resolver isso. Você tinha visto no filme. Eu falei, cara, Chico, não tem como, eu sou brasileiro, cara, não tem como eu conhecer tantos países do norte global e de nome, de conhecimentos, cultura, de conhecimentos gerais, e não conhecer os nossos vizinhos. Eu falei, vou conhecer. Peguei a mochila e fui. Sozinho? Sozinho. Chamei meus amigos, ninguém tinha nenhum interesse em fazer isso, eles queriam fazer as outras viagens. Então, tinha 18 anos, estava fazendo 19 anos.
Quando eu cheguei, ia pela Bolívia, a gente pegava um trem que era chamado Trem da Morte. Quando a gente Que vai a Santa Cruz de la Sierra. Santa Cruz de la Sierra. E daí, o trem que ia devagarzinho, cara. Se eu tivesse de bicicleta, eu chegava mais rápido que aquele trem. E aí, quando eu cheguei, passei de Santa Cruz para Cochabamba, de Cochabamba eu cheguei em El Alto e cheguei em La Paz. Quando eu estava chegando em La Paz com a mochila, janeiro de 2006, a cidade estava em festa, Chico. E aí eu fui perguntar para as pessoas, né? Vi uma senhora indígena, passando muito empolgada, assim. Eu perguntei, o que está acontecendo? Ela falou, nós vencemos. Eu falei, vencemos o quê? Ela falou, nós elegemos o primeiro presidente indígena depois de 500 anos da invasão europeia. Aí aquilo ali veio uma... Falou, invasão europeia? Que invasão, né? Exato. Descobrimento ou não? Invasão europeia. Tudo naquela conversa era estranho. Fora desse mundo para mim, assim. Aí eu falei, vou escutar o que é isso, vou comparecer a essa atividade. Era toma de posse do Evo Morales. Aí, o Evo vem de um processo, a Bolívia vivendo a crise do neoliberalismo, as veias abertas da América Latina, uma exploração tão grande, vive o processo de guerra da água nos anos 2000, depois a guerra do gás, 2003, 2005, começa um processo de ascenso de lutas e o movimento ao socialismo, o partido do Evo, elege o Evo pela primeira vez. E você não sabia disso, né? Menor ideia, não passou batido, eu não tinha ouvido nem a notícia, não sabia de nada disso. Quando eu cheguei lá, eu fui escutar o que esse irmão estava dizendo. E aí ele falou coisas, Chico, que mudaram minha vida. Assim. Ele falou, olha, nós temos que nos livrar da dominação colonial. Tanto a dominação material, de ficarem explorando o nosso continente, ele não chamava de recursos naturais, não. Falava bens comuns da natureza, né? Uma forma muito diferente que os povos indígenas têm da compreensão da terra também enquanto sujeito de direitos, né? Falou dos direitos da mãe natureza, falou de Pachamama, falou da luta anticolonial, falou dos males dessa submissão ao norte e falou uma expressão que mudou minha vida. Ele falou vivir bien, que ele é aimara, né, da etnia aimara indígena, e lá eles chamam essa expressão de suma camanha, que significa a vida em plenitude, a vida boa, a vida bela, que a partir da interpretação indígena, você obtém a partir do modo de vida em comunidade, você servindo a sua comunidade, aplicando bons valores, você tendo integrado com a natureza. Em harmonia com os seus irmãos, irmãs e com a natureza toda, né? Exato. Chico... Uma coisa meio Francisco de Assis. Pois é, tem muitas expressões diferentes. Em África, nos países de língua bantu, por exemplo, se chama de Ubuntu. E na Palestina, várias expressões do Sumud. Todo povo originário de qualquer lugar do mundo tem as suas formas ancestrais de conviver com aquele bioma, de conviver bem harmonicamente em sociedade. Esses são os bons conviveres dessa síntese do bem viver, que é uma síntese muito forte latino-americana, mas que está em tudo quanto é lugar do mundo. Eu ouvi isso pela primeira vez. Motivo pelo qual vale a pena viver, né? Demais. E lutar. E aí eu comecei a pensar, cara, então tem caminho para essa barbárie, essa selvageria do sistema que explora, que oprime, que destrói a natureza, tem outro caminho que não esse? Aí eu falei, pô, eu gostaria de fazer isso da vida. Finalmente alguma coisa fazia sentido, preencher um vazio existencial. Eu falei, cara, não tem nada mais importante do que ver as futuras gerações escapando da destruição ambiental planetária, que as pessoas não ficassem sucumbindo a um adoecimento mental, sabendo que essa sociedade não foi feita para elas. Eu falei, pô, quero fazer isso, velho. Aí eu falei, poxa, mas será que é possível? Naquela época a América Latina estava toda em luta, né? E derrotando o imperialismo, a colonização de tantas formas. Eu falei, é possível sim. Então, aqui essas experiências. Comecei a ler a história e ver a Revolução Russa, a Revolução Chinesa, a Revolução Cubana, a resistência no Vietnã, né? E tantos outros processos interessantíssimos. Eu falei, ué, então a verdade é que a história não é esse mundo quieto, tempo quieto, liderado por presidentes benevolentes dos Estados Unidos ou famílias de banqueiros europeus, britânicos. A história é uma história de muita luta, né? Isso nunca foi passado para mim, pelo menos eu nunca entendia. Eu ouvia as revoltas populares no Brasil, tinha que decorar. Quando foi a Balaiada, a Cabanagem, Confederação do Equador, Quilombo dos Palmares, era decorar para passar na prova. Cara, quando eu comecei a ler aquilo... Mas quando tem tanta coisa dentro, né? Os malês, canudos, exato, né? Exato. Canudos. Quanta gente, né, deu a vida por acreditar em outras coisas. Coisa linda, Chico. E quando eu falei que tinha um sonho de te entrevistar aqui, né, é essa coisa. Mas por que esse cara faz isso tudo? Por que esse cara coloca a vida em risco e acaba preso lá em Israel, lutando por um povo que nem é do país dele, de Gaza? Que loucura é essa? Vou te contar, Chico, que nas 3 vezes que eu estive nas masmorras de Israel, em prisões de segurança máxima, às vezes até em solitária, os
interrogadores, às vezes até os torturadores, eles não entendiam. Isso não entra na cabeça deles. Sei. Eles falam, por quê? Não estou acreditando que você não ganha dinheiro com isso. Não estou acreditando que você não tem interesse, que você não quer se beneficiar individualmente. E tudo que eu dizia era, não sou só eu. Conversa com as outras 600 pessoas que vocês também prenderam na nossa missão humanitária. Conversa com qualquer uma delas. As pessoas poderiam estar fazendo qualquer coisa, Chico. Mas quando as pessoas entendem essa responsabilidade histórica e entendem que o povo palestino deve ter o mesmo direito de viver em paz, com dignidade, com amor, com solidariedade, com os seus direitos preservados, a partir do momento que a gente rompe essa barreira da indiferença e da distância, não tem como você não fazer nada, meu irmão. Cada vez que você encontra alguém que é solidário, que acredita na sua luta, né, é como se você estivesse se alimentando de uma força, de uma energia incrível. Exato. E quando você se conecta com os territórios e com as pessoas, muda completamente. Você não está mais falando de um estranho, cara. Você está falando de gente que você conhece, que você sabe. Eu sei, eu não tenho dúvida, eu sei que os pais das crianças de Gaza amam seus filhos tanto quanto eu amo minha filha. Eu e Lara, quando a Tereza teve dengue com 2 meses... Lara, sua sua companheira, né? Quando a Tereza tinha 2 meses de vida, pequenininha, ela teve dengue. Eu e ela ficamos desesperados, porque era um surto de dengue, né, no Brasil inteiro. E aí, queriam internar ela na UTI, a gente desesperado, poxa, no interno. Eu tinha que segurar o bracinho dela para ela tomar a injeção. Mal via veia, né? E eu tinha que segurar o braço dela, cara. E eu sentia aquilo que todos os pais falam e mães falam, que a gente quer transferir a dor pra gente, para eles não sentirem, né? E nossa, aquilo ali foi horrível. Enquanto eu estava segurando, cara, chegou uma hora que eu quase desabei, que eu pensei, nesse momento tem pais segurando seus filhos em Gaza, não para tomar uma injeção, mas para ser amputado sem anestesia. Mais de 10 mil crianças em Gaza nesses últimos 3 anos foram amputadas sem anestesia, Chico. Ninguém merece passar por isso. Aquelas pessoas têm tantos direitos quanto nós. A gente entender que a gente pode não fazer nada porque está distante de nós, entender que aquelas vidas são menos importantes que a nossa. E quando chegar a vez do Brasil? Ou alguém tem dúvida que o país que tem 1/7 da água potável no mundo, que tem a maior floresta... Quero chegar aí, mas nós, antes de passar por Gaza e chegar no Brasil, nós paramos na Bolívia. Sim. E da Bolívia você continuou viajando como Tchê? Viajei, eu conheci, acredito que eu conheço a América Latina toda. Depois eu fui a Cuba em missões de solidariedade, fui lá colher, plantar, tinha acabado de acontecer 2 furacões. Tinha uns grupos, né? Grupos de jovens, Brigada de né? solidariedade. Não só jovens, o Fidel falava de pessoas que são jovens há mais tempo. O Hugo Chávez falava de gente que tinha juventude acumulada. Todas as gerações vão a Cuba. Cuba faz a Revolução em 59, Chico, e entende que a solidariedade é um fator fundamental. Então, Cuba manda brigadas médicas para o mundo inteiro, brigadas educacionais que alfabetizaram pessoas no sul global como um todo, vai combater o ebola na África quando as agências internacionais estão saindo da África, vai combater até o Covid. Cuba mandou lá para Lombardia, na Itália, para combater. Cuba manda revolucionários para lutar em Angola contra as tropas do apartheid, ajudar a libertar Angola, Namíbia e acabar com o apartheid na África do Sul. Cuba trata 26 mil crianças do desastre nuclear de Chernobyl. Cara, Cuba é o país mais solidário do mundo. E aí, gradativamente, ao longo dos anos, pessoas do mundo inteiro vão lá também retribuir essa solidariedade. Plantar, colher, conhecer as organizações. Aí você foi lá para isso. Mas quem te deu a dica? Falou, vai lá. Eu fiquei sabendo, a internet era muito diferente, eu fiquei sabendo por aquela rede social antiga, Orkut, que tinha gente mobilizando uma viagem para Cuba. Tinha acabado de acontecer 2 furacões, em 2009, o Gustav e o Ike, e destruíram muito Cuba. E eu falei, pô, quero ajudar. Nem sabia que era uma brigada com um programa que era recorrente e tal. Aí quando eu fui, eu vi esse movimento e comecei a ajudar a organizar o movimento. Aí eu falei, poxa, as pessoas iriam melhor se elas tivessem uma cartilhazinha. Então eu fazia a cartilha junto com a minha amiga Thelma. Então a gente começava a organizar um movimento de solidariedade. Esse movimento existe há anos e tem vários anos que eu apoio esse movimento também. Então a gente passou a mandar a gente para Cuba, se mobilizar para ir apoiar. A primeira vez que você foi lá foi quando? 2009. Depois de Você foi logo depois da Bolívia, né? Depois da Bolívia, quando eu voltei para o Brasil, eu também me dediquei a conhecer o nosso país. E aí eu ia para os territórios indígenas, para os territórios camponeses, para as lutas nas periferias urbanas. Eu não tive uma entrada, Chico, na política comum ao que a gente é acostumado a ver como militante de esquerda, que se aproxima a partir do movimento estudantil universitário, se aproxima a partir do seu sindicato, do seu partido, da sua organização de bairro. Eu tive uma caminhada muito diferente e para o bem ou para o mal. Tem muita coisa ruim dessa forma que eu me aproximei. Uma coisa é a formação política. Boa parte da minha formação política nos primeiros anos era eu no hospital com a minha mãe, enquanto minha mãe estava lá na UTI, eu quando estava internada, para eu não pirar na madrugada. Ela faleceu recentemente, né? Foi, cara. Quando eu tinha 19 anos, em 2006, minha mãe teve 3 AVCs.
na mesma noite, assim. A saúde enquanto mercadoria é muito difícil, né? Isso afetou muito, mudou a nossa vida. Minha mãe teve o primeiro AVC isquêmico, foi para o hospital, aquela indústria da saúde, a médica sequer aferiu a pressão dela. Falou, você está tonta, está se sentindo meio sonolenta, meio dormente, é labirintite, volta para casa, qualquer coisa você volta aqui. Ela teve 2 logo em seguida, já foi para a UTI desacordada, em coma, ficou 6 meses em coma. Isso devastou a gente, afundou nossa família numa dívida médica impagável, isso adoeceu meu pai e eu e minha irmã, eu com 19 anos, minha irmã fazendo 21, responsabilidade muito acima do que a gente tinha capacidade de lidar naquele momento. Ficamos sem chão, né? Minha mãe e meu pai, servidores públicos, meu pai hoje já aposentado, minha mãe também já era aposentado, agora, né? Nessa lógica de que a saúde enquanto mercadoria, ela não provê solução para ninguém, nem com quem alcança alguma capacidade de pagar por isso. Minha mãe, sabendo, pagou imposto a vida inteira, sabia que a saúde pública não ia atender em situação grave assim, pagava um plano de saúde privado do seu local de trabalho, no caso do funcionalismo, do judiciário, né, do TRT. E aí, na hora que ela passou a ser uma despesa médica para aquele plano de saúde, o próprio plano de saúde começou a embarrear, negar tratamento, a criar problemas. E aí ela pagou o imposto a vida toda, não teve a saúde, pagou o plano de saúde, não teve o tratamento. E a gente tinha que pagar a terceira vez e sem recurso, cara. Então foi endividando o máximo que podia. Quando chegou uma hora, 4 anos depois, meu pai já estava doente, todo mundo doente. E aí meu pai abriu o jogo pra gente, falou, gente, a gente não tem mais de onde tirar dinheiro. A gente manteve a mãe de vocês viva até aqui, mas a muito custo. A gente não acessa mais crédito, não tem nada. E aí eu e minha irmã, confrontado com isso também, meu pai adoecendo completamente, a gente assumiu. E aí a gente com essa tarefa de pagar uma dívida impagável, jovens, cara, que como qualquer outro jovem estaria preocupado com o mercado de trabalho, com as outras coisas, cuidar da mãe e pagar uma dívida impagável e responsabilizar com o mundo, com tudo que estava acontecendo no mundo, né? Foi responsabilidade muito acima do que eu acredito que pessoas nessa idade deveriam lidar, mas ainda assim pouco comparado ao que é o mundo de miséria e injustiça, sobretudo no sul global. E aí, a gente dando o nosso melhor nesse processo e sempre lidando com essa lógica da saúde mercantilizada, né? Sempre lidando com uma injustiça social muito grande. Então, no fim das contas, a gente foi buscando a melhor forma de se entender nesse mundo. Mas minha formação política se dava no hospital. Era no hospital, nas longas noites, que eu pegava para ler Marx, para ler Gramsci, para ler Trotsky, para ler Lenin, para ler Rosa Luxemburgo, para ler Mariátegui, para ler Lukács, Fanon, para ler José Martí, enfim. E para ler Eduardo Galeano, que eu vi você citar numa entrevista, né? Eduardo As Galeano. Veias Abertas da América Latina, sem que é um dúvida. livro até pouco da minha geração. Esse livro mudou a minha vida, Chico, porque Foi o primeiro, foi por onde as veias abertas, foi nessas veias que você entrou na questão, né? Meu irmão, quando eu entendi o papel que tinha o nosso continente, o que eles chamam de divisão internacional do trabalho, né? Não só o nosso continente, mas o sul global como um todo, de que por esse sistema que a gente vive, nós que estamos na periferia, nós somos só entrega de commodity barata, às vezes força de trabalho barata, e no caso do Brasil é um grande fazendão, uma grande mina a céu aberto, um grande posto de petróleo, às vezes, dependendo da falta de regulamentação do sistema financeiro, é um grande cassino também, para especulação financeira, e é isso que a gente é. E eu sempre pensando, o Brasil é aquela potência, um gigante adormecido que um dia vai acordar, e nós não só vamos vencer na Copa, mas nós vamos vencer na vida. E, cara, quando eu fui entender o tanto que o Brasil é submetido a uma lógica dependente, colonial, por mais que não chame assim, e que a gente se sujeita a sempre ficar entregando o máximo das nossas riquezas, do nosso bioma, dos nossos nutrientes do nosso solo, da nossa água, em forma de commodity para o norte global, por quase nada, e que é concentrado na mão de tão poucos que causam tanto dano aqui, isso não é desenvolvimento, isso não é caminho para avanço social nenhum. Então, as Veias Abertas da América Latina me mostraram isso. Cara, eu sempre, ao longo da minha vida, eu dou esse livro de presente para todo mundo que está começando a militância. Eu lembro que tinha uma sessão lá que falava assim, o desenvolvimento é um mar com mais náufragos que navegantes. Porque todos os países que seguiram os ditames do Banco Mundial, ou do Fundo Monetário Internacional, da Casa Branca, de que para se desenvolver você tem que
continuar sendo país exportador de commodity, tem que fazer suas ferrovias, tem que jogar dinheiro no agronegócio, tem que fazer grandes mineradoras, quem sabe se Tem que arrochar os salários. Aí para isso precariza a vida do trabalhador. Ajuste fiscal. Mas se você fizer isso direitinho, quem sabe um dia você senta à mesa dos países desenvolvidos. Todos os países que seguiram essa lógica não alcançaram, porque não foi feita para alcançar. Essa é uma mentira colonial, que é imposta nesse sentido ideologicamente, a partir da mentira e manipulação, mas quem desobedece e não aceita é imposto a partir da coerção. É com golpe militar, com ingerência, com interferência em eleições. Isso é muito importante a gente dizer. E como é que você entra na questão de Gaza? Porque aí você vira notícia nacional aqui no Brasil. Você, com a questão palestina. Chico, eu acompanho a causa palestina há 21 anos. Desde que eu entendi que eu precisava entender desse mundo e precisava agir sobre esse mundo, eu acompanho a situação palestina. Em 2005, eu acompanhava quando Ariel Sharon, naquela época o primeiro-ministro do Estado sionista de Israel, estava tirando as colônias israelenses de dentro de Gaza. Porque Gaza é território palestino, segundo o direito internacional. Gaza e a Cisjordânia são dois territórios palestinos. Exatamente. Dentro de Israel. Mesmo quem não tenha nenhuma perspectiva anticolonial, quem não compreenda esse processo de 8 décadas de genocídio e limpeza étnica sobre o povo palestino, quem não compreenda o papel do imperialismo britânico, hoje do imperialismo dos Estados Unidos, quem é muito formal e legalista no sentido do direito internacional deve reconhecer que Gaza e Cisjordânia são plenamente território palestino, que deve ser controlado pelos palestinos e que não deve ter colônia de nação ocupante nenhuma. E em 2005, Ariel Sharon estava tirando suas próprias colônias de Gaza. E eu não entendia por quê. Eu falei, eu não escuto o tempo todo que esse cara quer tomar, que esse povo, essa ideologia sionista. Que está tirando. Eu me sentia a pessoa mais burra do mundo. Os israelenses lá de dentro, né? Aí eu falei, não, sou muito burro, tenho que estudar. E aí eu comecei a tentar entender, li muito, fiquei chocado com o que acontecia na Palestina. Aí fui ler Edward Said, fui ler os historiadores israelenses também, como Ilan Pappé e outros. Falei, nossa, é muito mais cruel do que eu pensava, o que está acontecendo com o povo palestino, muito triste. Fui ler as contribuições de Mandela sobre isso, que falava que o apartheid que a África do Sul sofria, o povo palestino sofria algo pior, que a liberdade do povo, inclusive do povo da África do Sul, mas de todos os povos do mundo, só ia ser completa quando o povo palestino também fosse livre. Fui ver que Gandhi também tinha se posicionado, falado que aquela terra era dos palestinos, independente da religião, independente do grupo étnico. Fui entender com Edward Said e com Ilan Pappé que palestinos é uma categoria de nacionalidade ali, que incluía todas as religiões, que não está falando de religião, então poderia ter palestinos muçulmanos, palestinos cristãos, palestinos judeus, palestinos sem religião. Porque antes de 1947, quando foi criada a ONU, né, aquilo ali era um território todo palestino. Exato, cara. O Estado de Israel foi criado, inclusive, com a contribuição de um brasileiro. Oswaldo Aranha. Do Oswaldo Aranha, né? Um Estado para Israel. Né? Exatamente. Aí o Estado entra num território que é todo palestino e começa a tomar tudo, né? Toma tudo. Imagina que antes de 1947, aquela terra era Palestina histórica. Onde viviam judeus, cristãos, muçulmanos. Em paz, por diversos momentos em paz. E às vezes que não viveram em paz foi sobretudo por influência europeia. O que são as cruzadas? Se não uma tentativa de dominação europeia ali. Então, naquele momento ali, até 1947, a Palestina era o território dos palestinos. Em 1947, a ONU, com essa aberração, com uma manipulação muito grande, pega 53%, quase 54% daquela terra e fala, não, agora não é mais Palestina, agora 53% vai ser mais Israel. Da metade. Mais da metade, mas não só. As maiores reservas de água, as terras mais férteis, a maior faixa costeira e maior território contíguo. E deixa a Palestina separada territorialmente, num território muito menos fértil e sem consultar os palestinos. Mas pior que isso, depois de 1947, na semana seguinte, começa o que Ilan Pappé, um historiador israelense, diz que começa a limpeza étnica da Palestina. E os massacres se intensificam cada dia mais. E de 1947 a 1949, Israel toma 78%. Quer dizer, de 53, 54, passa para 78%, quer dizer, quase 80% do território vira Israel. E 20 anos depois, com a Guerra dos 6 Dias, em 67, toma 100%, ocupa militarmente até Cisjordânia e Gaza. E nunca mais estavam saindo, até que em 2005, nesse momento que eu fui ver na TV, eles estavam tirando as colônias de Gaza. Eu não entendi. Eu falei, ué, se eles não querem tomar tudo, por que eles estão fazendo isso? No ano seguinte eu entendi. Porque depois que eles tiraram as colônias deles, eles não tinham mais receio de bombardear Gaza.
Enquanto invadiam o Líbano, bombardeavam Gaza. Eu falei, meu Deus, que para executar o genocídio planejado. Exato. Eles não conseguiam controlar Gaza. O povo palestino, na sua ânsia por ser livre, não se submetia a eles de forma alguma. Então, eles passaram a bombardear Gaza. No ano seguinte, em 2007, pior ainda, eles cercam Gaza por terra, por ar e por mar. Chico, Gaza tem 365 quilômetros quadrados, cara. É muito menor do que a cidade de São Paulo. Para quem for do Distrito Federal, ela é do tamanho do plano piloto de Brasília. Aquela região concentrava 2,3 milhões de pessoas, uma das maiores densidades populacionais do mundo, e que nesses 3 anos Israel jogou tanta bomba, equivalente a 13 bombas de Hiroshima naquela região. Então, é um processo de violação tão grande que a partir de 2007 começa esse cerco, e no ano seguinte as pessoas começam a tentar esse processo de romper esse cerco. Cara, eu acompanhei esse cerco desde o momento que ele começou em 2007. E eu, um jovem ativista, tentando fazer o que podia, fazia camiseta, ia na manifestação, escrevia na rede social, e eu falava, gente, nós temos que fazer alguma coisa. Gaza está sob cerco há 1 semana, 2007. Gente, Gaza está sob cerco há 1 mês. Gente, Gaza está sob cerco há 6 meses. É inaceitável isso, totalmente ilegal no direito internacional. As pessoas vão morrer de fome, gente. Como é que elas vão acessar as coisas? Como é que elas vão viver sob completa dominação ali dessa força ocupante? Tem que fazer algo. 1 semana, 1 mês, 6 meses, 1 ano, 19 anos, Chico. Gaza está cercado. Isso marcou muito a minha vida. O choque que as pessoas começaram a ter 3 anos atrás, 1000 dias atrás, que está completando 1000 dias da escalada do genocídio, e desde outubro de 2023, esse choque de cadê o direito internacional? Cadê a ONU? Cadê as grandes potências globais? Cadê os Estados Unidos, que era a polícia do mundo? Esse choque eu tive 21 anos atrás, 20, 19. Eu entendi que o mundo era um espaço completamente violento, submetido com base de muita força e opressão por um sistema que, na sua essência, eu tentava entender qual é o mal. Porque eu pensava de lutas, eu pensava 1000 lutas diferentes. Eu falei, não é possível, tem que ter categorias que juntem essas coisas. Ao longo dos anos eu entendi que, pelo menos é a minha compreensão, a sociedade que a gente vive, esse sistema que a gente vive, ele explora, ele oprime e ele destrói a natureza. Todas as nossas lutas, de alguma forma, estão conectadas a essas coisas. Exploração humana e de animais não humanos, opressões de gênero, de raça, de sexualidade, de nacionalidade, todas as demais, e a destruição da natureza de forma sistêmica. Esses 3 grandes males colocam a gente sob a situação de soma de todas as crises que a gente vive hoje. Então, quando eu me dei conta dessa situação, foi lá há 21 anos atrás, eu falei, tem que ser mais útil à causa palestina. Tentei ser o máximo possível, na medida das minhas capacidades, conciliando com as lutas do Brasil, com as lutas da América Latina e no melhor das minhas possibilidades. Eu sou um militante muito dedicado, muito disciplinado, eu faço isso praticamente sem nenhuma distração da minha vida. Os nossos amigos me chamam, nossos militantes me chamam falam que eu sou um robô, porque escolhi esse caminho de vida e não vejo nada mais importante. E você se ligava a palestinos que estão aqui no Brasil? Sim, não só aqui no Brasil, mas também em Gaza, também na Cisjordânia. Demorei anos, mas fui à Palestina também. Essa destruição final, né? Estão acabando com tudo. Sim. Ela começa de um erro estratégico dos palestinos com os ataques do Hamas. Chico, é muito importante poder falar sobre isso. Porque o Hamas parece que acelerou o processo. Sabe, a analogia que eu tento fazer é com o Quilombo dos Palmares, por exemplo. O Quilombo dos Palmares vivia sobre cerco e ataque constante, tanto do sistema escravagista quanto do próprio Estado brasileiro, ali nesse processo de consolidação de um Estado brasileiro, consolidação de forças armadas e tudo mais. Se eles ficassem sem agir naquele momento, se eles não trouxessem mais pessoas para se organizar, eles iam estar cada vez mais estrangulados dentro daquela situação. O povo palestino, eu acompanhei desde 2005, tentando todas as formas. O povo palestino, eu ensino para as pessoas sobre não violência. Eu falo da independência da Índia, com Mahatma Gandhi. Eu falo da luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, com Martin Luther King. Mas eu cito também o povo palestino. O povo palestino tentou de todas as formas. Tentaram fazer greves de fome nas prisões, e tem quase 10 mil palestinos nas prisões de Israel, quase 400 crianças. Tentaram fazer campanhas de boicote, desinvestimento, sanções. Tentaram todas as medidas diplomáticas e judiciais no mundo, em todas as instâncias, inclusive globais. Tentaram fazer ações de agitação, tentaram produzir poesia, tentaram escrever livros, tentaram disputar academicamente, tentaram fazer ações diretas não violentas.
a grande marcha do retorno que o povo palestino fez em Gaza, de 2018 a 2019, Chico, imagina, você está sob a mira dos fuzis, de snipers, de franco-atiradores que estão assassinando as pessoas na cerca de Gaza, e ainda assim, toda sexta-feira, dezenas de milhares de palestinos iam caminhar frente à cerca de Gaza. E os soldados israelenses usam esse momento para testar seus novos tipos de rifles de precisão, suas novas bombas, suas novas tecnologias de gás lacrimogênio novas, assassinando aquelas pessoas, assassinando muitas crianças, as maiores crueldades. Mesmo sendo assassinado toda sexta-feira, às dezenas, o povo palestino continuava indo. Mais de 400 pessoas foram assassinadas, milhares foram feridas, alvejadas com balas letais. Mas quando o Hamas parte para um contra-ataque, né, e evidentemente sabendo que não iam ter sucesso militar nessa história, dão um pretexto para mídia ocidental, para todo mundo dizer, está vendo? Eles é que são os violentos. Esse é que é o difícil, porque no fim o que estava acontecendo com a causa palestina era que os países árabes, que deveriam estar do lado da causa palestina, estavam fazendo acordo de normalização com Israel. A correlação de forças ficando cada vez mais difícil. Israel avançando na sua construção de hegemonia naquela região, aumentando o estrangulamento sobre Gaza. E aí o povo palestino, eu vi isso presencialmente. Assim, eu vi um soldado sionista provocando um senhor em Jerusalém. E eu falei, uma hora esse senhor não vai aguentar, ele vai fazer alguma coisa. E todos os vídeos que a gente vê de pessoas sendo assassinadas na Palestina, que eles falam que eles atacaram soldados, normalmente vem de uma provocação. Você coloca a pessoa para passar por uma violação insustentável, até a hora que você reage, eles dizem que foi você quem fez algo e que eles só estavam se defendendo. Ao longo dessas 8 décadas de genocídio e limpeza étnica que Israel comete contra o povo palestino, essa situação foi feita muitas vezes. Estrangular o povo a um nível tal que eles não têm alternativa se não fazer algo, e vão acertar e vão errar, e na luta anticolonial se erra muito em tática, se causa muitos problemas, mas sempre isso é usado como forma do opressor de acelerar o processo de colonização. Eles falavam, a gente vai cometer o genocídio para destruir o Hamas, mas, gente, o Hamas foi fundado em 1987, e antes? Por que o genocídio ainda acontecia? Aí falavam, não, mas é porque era a Organização pela Libertação da Palestina, Yasser Arafat, mas a OLP foi fundada em 1964, e antes? Quem que fazia? Antes eram todos os outros palestinos. Aí não, mas é porque eles não aceitaram a criação do Estado de Israel em 1948. E antes disso, de 1936 a 1939, segundo aquele livro muito bom da editora Tabla do Ghassan Kanafani, por exemplo, A Revolução Palestina, eles já estavam assassinando a população palestina, cometendo essa limpeza étnica. Então, a força colonizadora sempre vai encontrar uma desculpa para estrangular as pessoas quando eles respondem, aí vai usar mais ainda isso como justificativa para intensificar suas violações. A resposta ao genocídio na luta anticolonial, quando a gente pega a independência da Argélia, quando a gente pega a resistência do Vietnã e tantas outras, ela nunca vai ser aquela resposta romântica. O mundo, infelizmente, não é assim. E a gente gostaria que fosse, mas a correlação de forças ali coloca esses povos sem opções e tentando encontrar a sua melhor forma de sobreviver. Eu nunca vou condenar os povos por resistir à barbárie e à violação. O crime, como diz a própria ONU, seu artigo 51 da Carta da ONU, é você colonizar um povo. Você resistir à colonização por todos os meios possíveis, inclusive armada, é um direito dos povos. Essa não é a tática que a gente usa, né? Essa não é a tática que eu treino as pessoas na flotilha para fazer. A gente usa a não violência. Mas aí, como é que você foi a primeira vez próximo a essa região e depois para a própria região? Chico, eu apliquei para a flotilha de 2010. A internet era muito diferente, era tudo diferente. E eu aperreando eles lá, um jovenzinho, tentando, falando, gente, me aceitem nesse barco. Para quem não acompanha, a flotilha era uma maneira de chegar ao território de Gaza, palestino, pelo mar. Porque por terra não era possível. Romper o cerco por terra, ar e mar, e chegar e levar ajuda humanitária, prestar atendimento médico, denunciar as violações, fazer dossiê de violações, todo tipo de coisa. E mostrar a solidariedade. Falar para o povo palestino que eles não estão sozinhos, né? Você tentou isso em 2010. Você tentou entrar no grupo que ia. Mandei mensagem para o pessoal que ia sair lá de Istambul. E aí eu falei para as pessoas, gente, por favor, me aceitem nessa missão, eu quero muito contribuir, eu sou um jovem que eu quero... Não tinha nenhum brasileiro? Tinha uma brasileira, mas eu não sabia. Eu estava mandando mensagem e aperreando eles, toda hora eu atualizava meu e-mail para ver se eles respondiam, até que responderam, Chico. Falaram, você pode vir, você está aceito na missão, mas você tem que pagar a sua passagem. Eu falei, aí a dívida médica, aí o jovem no mercado de trabalho super complicado, afundou esse sonho para mim. Fiquei acompanhando essa missão pela internet e pela TV.
essa missão foi atacada, cara, e Israel assassinou 10 pessoas e feriu outras 60. Dessa missão. Quando tomou o barco Mavi Marmara. Quantas pessoas estavam nessa missão? Eram mais de 700 pessoas só no barco principal e outros barcos com dezenas de outras pessoas. Barcos do mundo inteiro, gente do mundo inteiro. E a brasileira que estava lá, Yara Lee, a cineasta, foi a única que conseguiu escapar com as imagens, porque eles tomaram todas as câmeras, quebraram todas as câmeras, destruíram tudo, ela escapou com um cartão de memória e pôde contar a história desse massacre. Depois dessa missão, eu fiquei anos sem ter nenhuma relação com a flotilha. Quando escala o genocídio, eu nunca digo que começou em outubro de 2023, ele escala, porque são 8 décadas de genocídio. A forma que eu categorizo o que acontece na Palestina são 8 décadas de genocídio e limpeza étnica, que gradativamente foi constituindo naquela região um estado colonial e de apartheid, como na África do Sul, e que é regido não por uma religião, mas por uma ideologia racista e supremacista chamada sionismo. Porque eu acreditava nessas coisas, que era uma guerra religiosa, que era uma terra que está sempre em guerra, que não tem solução. Eu acreditava em tudo isso. Depois, quando eu fui estudar, quando eu fui lá, entendi que não era isso. E aí eu me conectei com as flotilhas depois da escalada do genocídio. Estava se preparando uma missão que sairia de Istambul, 3 grandes barcos. Um barco que caberia quase 1.000 pessoas, um outro barco que caberia 160 pessoas e um barco de carga com 5.500 toneladas de alimentos e medicamentos, totalmente carregado. Para levar para lá. Para levar para lá. E aí me aceitaram nessa missão, me ofereci para organizar a flotilha no Brasil, na América Latina, que é um déficit organizativo que a gente tinha aqui. Aceitaram e estava lá. Israel aplicou um mecanismo de coerção de guerra burocrática que fez com que os países tirassem a bandeira do país que a gente estava indo, que era Guiné-Bissau, que era a bandeira do nosso barco. A agência seguradora, pressionada por eles, cancelou o seguro dos barcos, pressionou o governo turco, que ele não aceitou a gente sair sem o seguro e sem a bandeira, que eles tomariam também punições da Agência Marítima Internacional. E aí aquela missão foi derrotada, cara. Então a gente foi tentando com outras missões, eu me juntei a um outro barquinho que estava tentando sair da Noruega, foi pingando pela Europa, cruzando, entrou no mar Mediterrâneo, estava indo em direção a Gaza. Eu fui lá, porque eu tinha as maiores redes, né, desse nosso grupo, eu que tinha maior rede social. Isso é questão de segurança, cara, porque se as pessoas estão vendo, é menor a chance deles assassinarem, como no Mavi Marmara. Então o pessoal falava, vai lá, Tiago, por favor, vai lá que a gente precisa dar visibilidade para as coisas. Eu falei, tá bom, fui. A gente estava indo, quando a gente parou em Malta, como a última parada antes de ir para Gaza, estávamos treinando nossos militantes, o barco teve um problema mecânico no motor, a gente teve que largar ele na Sicília. Era um barquinho pequeno chamado Handala. E aí eu fiquei muito frustrado, falei, pô, segunda missão que a gente está tentando e não consegue chegar. Era um barco pequeno, muito menos ajuda humanitária, mas o caráter simbólico de estar indo para Gaza, de tentar abrir um corredor humanitário, aí depois vem os outros barcos. Aí, Chico, eu fiquei tão frustrado com aquilo. Quando chegou ali agosto de 2024 e a segunda missão era derrotada, dessa vez não por guerra burocrática, por um problema mecânico, a gente suspeita de sabotagem, esse barco pegou fogo 2 vezes no motor, que é algo raro de acontecer, e não é a primeira sabotagem que eles fazem, já furaram casco, já jogaram corda na hélice, já tentaram infiltrar ácido no nosso tanque de água, então eles são terríveis. E aí fomos derrotados ali. Depois disso, a gente falou, nossa, vamos dar um jeito de conseguir essa missão. Aí, no outro ano, em 2025, em fevereiro, o nosso time da Turquia, que estava lá com aqueles barcos que estavam interditados, eles me chamam lá e falam, Tiago, vem para cá, que a gente tem uma coisa muito importante e não dá para conversar por telefone. Aí, quando eu chego lá, eles falam, a gente vai conseguir libertar o barco menor, que é menor entre os 3, mas é maior do que qualquer outro barco que eu já tinha entrado na vida. Cabiam 164 pessoas, barco da consciência, o Conscience. Aí eles falaram, a gente consegue sair, só que a gente precisa ter um plano do que fazer depois. Então, a gente juntou na direção internacional da flotilha e pensou um plano. Eu falei, gente, dessa vez a gente não pode ser tão público como a gente foi antes. Vamos fazer tudo publicamente pela proteção, porque tem que ser protegido, mas não vamos contar para eles antes. Não vamos agendar antes, falar o lançamento quando é antes. Vamos falar quando a gente estiver no mar, que a gente não vai mais sofrer essa derrota burocrática. Todo mundo topou, aí eu fui com essa tarefa de encontrar um país, um porto, movimentos sociais, um agente marítimo, advogado de direito marítimo, em algum país do Mediterrâneo para a gente poder fazer essa missão. Encontrei em Malta as melhores condições entre essas, né? E aí a gente tomou a decisão, vamos treinar as pessoas em Malta, mas não vamos nem botar o nosso barco em Malta, vamos levar ele para Tunísia, ali pertinho, quando tiver todo mundo treinado, pronto, o barco vem, nem entra em Malta para não parar no porto, para não precisar de autorização de nada. Vai da Tunísia direto. A gente vem em águas internacionais, entra nesse barco e vai. E aí foi isso. Quando vocês saíram da Tunísia? Eu estava treinando as pessoas em Malta, inclusive foi quando a Greta chegou pela primeira vez nas nossas missões. Então, primeira vez que vocês encontraram a Greta Thunberg, que já era um sucesso na luta ecológica. Exatamente. Não na luta
Palestina. Palestina, né? Mas ela trazia toda a bagagem de militância, toda a extrema coragem. Chico, as pessoas têm uma visão muito diferente de pessoas a partir de rede social. A Greta é uma dessas pessoas que eu tenho a alegria de dizer que ela é muito melhor na vida real do que ela é na vida pública, assim. É uma pessoa É uma fantástica. mocinha de 23 anos, mas já tem o quê? Tem 10 anos que ela está lutando. Né? Extremamente experiente, extremamente corajosa, super disciplinada, cara, dedicada. Aqui? Aí ela. Isso daí nós estávamos no barco indo para Gaza, no barco Medlin. Quando a gente treinou todo mundo, o barco estava vindo da Tunísia, e aí Israel descobriu que aquele barco estava vindo, quando já estava no mar. E aí, quando estava para sair para o mar. O barco saiu mesmo assim, e a gente tentou sair, o governo de Malta tentou impedir, mas 6 horas antes da gente subir no barco, Israel bombardeou esse barco. Jogou primeiro um drone com explosivo de alta potência, que destruiu a parte da frente do barco. Não tinha ninguém no barco. Tinham 18 pessoas, foi um milagre, era um barco grande, cabiam 164, então só estava a tripulação. E aí, quando veio o primeiro drone e jogou a bomba, criou um buraco no deck, a segunda bomba foi dentro desse buraco. E aí destruiu todo o sistema elétrico lá, foi um milagre não ter morrido ninguém. Conseguiram apagar o fogo, e aí nós já não queríamos mais embarcar no barco para ir para Gaza, porque o barco estava inutilizado, mas a gente queria resgatar os nossos participantes, os nossos companheiros ali. E a Marinha de Malta, a Guarda Costeira de Malta, tentava impedir a gente de resgatar as pessoas. A gente falou, gente, vocês não estão entendendo que esse barco foi atacado por Israel no que são águas internacionais, mas na área econômica exclusiva de Malta, portanto, território europeu. Por que vocês não estão condenando Israel por bombardear alguma coisa aqui? Vocês autorizaram eles a fazer esse ataque? A Comissão Europeia autorizou Israel a atacar barcos civis humanitários na Europa? E ao invés de eles estarem condenando Israel, eles estavam criminalizando a gente. Então, aquilo ali deixou um desgosto. Terceira missão derrotada, né, Chico? Quando aconteceu aquilo, eu falei, meu Deus. E aí a gente tinha arrumado um barquinho pequeno, lá da Croácia, que a gente nem falava o nome. Ele tinha um nome lá, mas a gente falou, vamos chamar de Medlin, em homenagem à única pescadora mulher de Gaza em 2014. Vamos chamar assim, só para não falar o nome em nenhum aparelho eletrônico, nada. Então a gente chamava o Medlin, o Medlin, o Medlin. E aí esse barco estava lá na Croácia e aí ativistas voluntários nossos foram trazendo eles para perto da gente, perto de Malta, perto da Sicília. E quando estava chegando, quando o Conchas foi bombardeado, esse barco estava chegando. E aí eu, Greta e a nossa direção internacional, a gente falou, gente, a gente não tem mais os barcos grandes, relevantes. Então, a gente tinha o Handala, que é pequenininho também, cabia 21 pessoas, quebrado, na Itália. A gente tinha um bombardeado, os outros 2 ainda estavam lá na Turquia sem poder ser utilizado para isso, não era nosso. A gente só tinha esse barquinho, cabia 12 pessoas, Chico. Aí eu e Greta falando, falei, gente, se a gente vai, Greta, essa missão vai ser muito difícil. E nós vamos sofrer muito ataque, vai ser uma missão de altíssimo risco, mas pode fazer diferença. Ela falou, vamos. E a gente fez o debate na direção internacional, inclusive foi um debate bastante controverso. Foi uma votação muito apertada sobre a gente ir ou não ir para lá. E quando votou que ia, a gente falou, então agora vamos dar todo o nosso gás para aumentar a chance da gente voltar com vida, a chance disso ser significativo para o povo palestino. A gente trabalhou muito. E a gente saiu naquele barquinho de 12 pessoas. 8 dias depois, nós fomos sequestrados por Israel, antes da gente chegar em Gaza. Nos levaram para uma prisão. Eles chegaram de helicóptero e de barcos, né? De barcos, dessa vez. Dessa vez não tinha helicóptero. Tinham drones e barcos. Mas esses foram presos? Fomos presos, cara. Fomos levados para uma prisão. Eu fui levado para a solitária. A gente passou 4 dias lá. Desses 4 dias, 2 dias eu fiquei em solitária, em regime de solitária. Por quê? Porque eu era o organizador da missão e porque eu estava em greve de fome e sede. E eles não aceitam isso. Aí depois fomos deportados para o nosso país de origem, mas... Mas vocês foram torturados também? Você também foi? Nessa vez eu não chamo de tortura. Eu trato como maus tratos, violações de direito internacional, foram diversas. Mas eu não diria que nessa primeira vez a gente foi torturado. Pelo menos não gosto de tratar assim. Muita gente diz, advogados, nosso departamento jurídico fala, se você não disser, você está menosprezando o que você passou, que não foi pouca coisa. A nossa hipótese, quando a gente aceitou ir nesse barquinho, quando o Greta aceitou também esse risco imenso, todos os nossos militantes, foi que, se a gente consegue ter uma primeira missão, para as pessoas verem que civis estão fazendo o que países deveriam estar fazendo, o que a ONU deveria estar fazendo, isso pode alterar a correlação de forças no movimento de solidariedade, isso pode pressionar Trump e Netanyahu, expor mais a violação deles,
E aconteceu exatamente isso, cara. De novo botou 1 milhão de pessoas em Londres. De novo, nos países do sul global, tantas marchas grandes. No Brasil, a gente fez a maior manifestação da história da solidariedade com a Palestina aqui em São Paulo. Então, esse processo alcançou o resultado que a gente gostaria no sentido da mobilização e da consciência. O planeta de 8 bilhões de pessoas, a gente alcançou 2 bilhões de pessoas nas nossas redes somadas. Isso é muito, cara. Tem eventos históricos do mundo, da história da humanidade, que 2 bilhões de pessoas não conhecem. Então, isso foi muito relevante para nós. E aí, a gente entendia que a gente tinha a responsabilidade de avançar mais ainda. E aí, depois disso, a gente passou a organizar uma outra missão. O barco que estava quebrado lá, o Handala, foi consertado e foram 21 pessoas tentando ir. Aí, minha esposa Lara, a gente foi lá treinar os militantes. Aqui, né? Exatamente. A gente estava em Cuba aí. Aí, quando a gente manda a missão do Handala, o Handala também foi interceptado com 21 pessoas, eu estava na coordenação, mas eu não estava nesse barco, eu estava preparando junto com outros ativistas a próxima missão, que era a Flotilha Global Sumud. Aí saímos, quando a gente saiu, eu falei, não acredito, cara, que a gente conseguiu finalmente vencer essa barreira de não conseguir nem sair do porto, ou ser bombardeado logo ali. Mas aí o que aconteceu? Veio uma tempestade. Tempestade na primeira noite, velho. 30% dos nossos barcos quebram. 7% abandonaram a missão definitivamente. E aí, quando a gente chega na Tunísia, Israel ataca a nossa missão com um drone incendiário no nosso barco-mãe. E a gente tinha que tomar uma decisão muito dura. Cara, eles já atacaram. A gente ainda está na Tunísia. Vamos ou não vamos? Porque depois que eles já atacaram a primeira vez, eles já estão indicando que a caminhada vai ser muito dura. Aí vocês chegaram à Itália. Chegamos na Itália, juntam mais barcos, mobiliza mais gente, treina mais gente e saímos da Itália. Quando a gente está chegando na Grécia, mais ou menos ali umas 6 horas da ilha de Creta, Israel faz 14 ataques contra nós de madrugada. 3 ataques com armas químicas, jogando coisas químicas, elementos químicos sobre os barcos, que a gente até hoje não conseguiu identificar, foi feito exame, mas até hoje não saiu o laudo final, e 11 drones explosivos, que destruíram mastros, que cortaram velas, e a gente falando com as pessoas, conversando pelo rádio, falando, por favor, se protejam, vamos seguir os nossos protocolos, de ficar todo mundo junto, abaixa as velas, porque eles estão tentando acertar as velas de vocês, a vela aumenta a área para esses drones alcançarem para a bomba que eles estão jogando, ficar entrelaçada nas velas, e a gente tentando passar da melhor forma por essa situação. Depois disso, depois desse ataque, a gente é obrigado a parar na Grécia. A gente para na Grécia, e aí os trabalhadores portuários da Itália, que já tinham dito que se eles na Tunísia já tinham feito um comunicado, se atacar de novo, se Israel atacar de novo, nós vamos parar todos os portos da Europa e não aceitar mais embarque de nada, de nenhum barco em direção a Israel. Quando eles atacam a gente no caminho para a Grécia, os trabalhadores portuários cumprem a promessa e param tudo. Na Itália começa um processo de greve geral. Os portuários param, mas aí os rodoviários param, os metroviários param, e professores param, e trabalhadores da indústria param. Fizeram uma greve geral, Chico. A gente ouve na história das revoluções, cara, parece uma coisa muito abstrata, muito longe, velho. Cara, o povo italiano parou o país inteiro em solidariedade ao povo palestino, velho, porque não aguentava mais ver na TV crianças sendo massacradas, porque como nós morreram um pouquinho com cada uma daquelas crianças de Gaza. Aquilo ali foi uma das coisas tão bonitas, cara, que a gente tava no barco e todo mundo emocionado, fala, caraca, que coisa linda, velho, que coisa incrível, como queria que fosse no Brasil. A gente pensava isso. E aquilo ali mudou a correlação de forças, cara. A Giorgia Meloni, a chefe de Estado da Itália, é amiga de Netanyahu, aliada de Israel. O povo italiano pressionou tanto que ela falou, a gente está mandando uma embarcação militar para acompanhar a flotilha. E aí o governo da Espanha, que não queria ficar para trás, que não é aliado de Israel, mas que tem uma ideia de senso político, falou, nós também estamos mandando para proteger os cidadãos espanhóis que estão aqui. E aí o governo turco falou, a gente está mandando uma sequência de drones de alta capacidade para monitorar a situação, para denunciar, para servir de subsídio. Temos embarcações próximas também que podem prestar socorro. E aí era totalmente diferente de 1 ano atrás, 6 meses atrás. Tinha barcos militares acompanhando a gente. E todos eles falaram, a gente não vai até o final com vocês. Quando vocês chegarem ali perto de águas territoriais palestinas, vocês estão por conta de vocês. Mas aquilo ali já ia garantir a nossa segurança para chegar até lá perto. Aquilo mudou tudo, Chico. Antes a gente era completamente desconhecido, cara. A gente sofria bombardeio e ninguém sabia. Agora era outra história. E a gente tomou a decisão de ir. Estávamos chegando em Gaza, 70 milhas náuticas, quando estava lá no centro de comando, quando a equipe me chama e fala, a Marinha está contatando a gente pelo rádio, você tem que ir lá. Aí eu fui lá e eles estavam falando, você tem que recuar, você tem que entrega essa ajuda humanitária para a gente vai distribuir. Eles que estão matando as pessoas de fome.
De jeito nenhum. Vocês estão vindo para uma zona de guerra, vocês precisam ir embora agora porque é ilegal o que vocês estão fazendo, vocês estão colocando a vida de vocês em risco. E aí eu tive que ser a pessoa de falar no rádio, olha, vocês estão cometendo genocídio há 8 décadas, vocês estão desrespeitando o direito internacional, nós estamos em águas internacionais, vocês não têm jurisdição aqui, nós somos protegidos pela Corte Internacional de Justiça que proíbe vocês de interceptar qualquer missão humanitária rumo a Gaza. Isso foi a decisão liminar deles do caso que a África do Sul abriu contra Israel pelo crime de genocídio. Nós não obedecemos essa ordem, porque essa ordem é ilegal e ilegítima, nós temos o direito de avançar e nós vamos avançar de forma não violenta. Qualquer crime que vocês cometam, vocês vão ser responsabilizados. Não falaram mais nada. A gente continuou indo, a gente viu pelo radar a barreira militar. E aí os barcos começaram a interceptar os nossos barcos, o nosso barco primeiro, depois interceptou todo mundo, levou para a prisão no deserto por 7 dias, aí já muito mais violentos. Foi sua segunda prisão. Aí já foram muito mais violentos, comigo bastante violentos também, por estar lá novamente. Já tinha sido banido por 100 anos de voltar lá, quando fui de novo fui banido por mais 100 anos, e falei para eles, olha, eu garanto a vocês que se vocês não pararem o genocídio, vocês estão querendo me banir por 200 anos, em menos de 200 dias nós vamos estar de volta com uma missão maior ainda do que a anterior. E aí não deu outro. Menos de 200 dias depois, nós estávamos de volta com a Global Smooth Flotilla, agora em abril e maio de 2026. E aí era a maior missão da história de novo. Quando você foi preso outra vez? Aí dessa vez... Terceira vez? Terceira vez. Como é que está a situação em Gaza? Agora já vai completar 8 meses, quase 9 meses de falso cessar-fogo, onde pessoas morrem, ajuda é impedida, terra é roubada e criminosos de guerra governam aquela região. E agora nós temos essa decisão de que nós não podemos parar a solidariedade com qualquer tática. Flotilla é uma das várias táticas. Não podemos parar a solidariedade porque o genocídio segue. Então, com barco, com marcha, com formas diversas de tentativa de atuação, a gente vai continuar. Muito obrigado, Thiago, Chico, por esse papo esclarecedor para tanta gente. Muito obrigado, meu irmão. Obrigado. Nós estamos juntos. Lula e Flávio Bolsonaro. A história de Lula as pessoas conhecem bem. Já foi presidente da República várias vezes, já foi candidato mais vezes ainda, já foi investigado, foi preso, solto, teve toda a sua condenação anulada, tem suas virtudes e seus defeitos, e as pessoas com tanta informação desenvolveram uma opinião a respeito dele. E Flávio Bolsonaro? Qual é a história de Flávio Bolsonaro? Quase ninguém sabe. Já ouviram falar dos casos de rachadinha, da loja de chocolate, etc. Mas será que a história de Flávio Bolsonaro é só essa? Será que ele é o herdeiro moderado de Jair Bolsonaro? O Bolsonaro light? Ou será que tem muito mais coisa nessa história? Numa investigação inédita feita pelo ICL, as pessoas que fizeram parte do núcleo político e do núcleo de poder do bolsonarismo finalmente resolveram falar. E o que vocês vão ouvir no documentário que o ICL vai exibir dia 23 de julho, às 8 horas da noite, é escabroso, horrível, assustador. Aliás, vocês vão ouvir e decidam vocês mesmos. A única coisa que não podemos é saber a história verdadeira de uma das pessoas que disputam o poder máximo desse país. Se você quiser assistir esse documentário exclusivo do ICL, clique no link aqui embaixo, adquira o seu ingresso gratuitamente e participe com a gente desse momento.